Bem-vindo todos, meu nome é Rogério Andalaft, eu sou coordenador do site arritmiaonline.com.br e hoje nós vamos conversar nos 10 minutos de ciência sobre os principais fármacos antiarrítmicos e a fisiologia do coração, tanto numa situação normal como arritmia. Bom, primeiramente, a sístole e diástole mecânica, elas são precedidas pela sístole e diástole elétrica, que vem desde a despolarização do nó sinusal, da atividade do nó sinusal, o caminho pelos feixes internodais, a ativação do nó atrioventricular, o RIS, as fibras, os ramos, as fibras de Purkinje, até chegar à musculatura. Então, essa atividade elétrica é extremamente importante, que faz com que a célula se contraia e o coração tenha a característica de se comportar como um sincício. Então, todas as células do coração são interpretadas como uma única, que tem atividade elétrica e mecânica. A atividade elétrica depende basicamente de canais e desenha 5 fases no potencial de ação. Os principais canais envolvidos são canais de sódio, canais de potássio, canais de cálcio, uma bomba de sódio, potássio, uma bomba de cálcio. Na fase de despolarização, os canais de sódio abrem rapidamente entre o sódio, depois logo em seguida vai saindo o potássio. O potássio vai sendo trocado gradualmente por cálcio, que faz a fase de platô, saída lenta de potássio na fase 3. Depois as duas bombas de sódio, potássio e bomba de cálcio, sódio, retornam à polaridade à situação normal prévia à despolarização. Então, entrada de sódio rápida, fase 0, saída de potássio na fase 1, essa corrente vai ser importante no Brugada. Aí a gente vai tendo a saída de potássio troca por cálcio e, por fim, a saída de potássio lenta e a bomba de sódio, potássio e bomba de cálcio, sódio. É importante lembrar que o cálcio que participa da despolarização, que entra no citosol, não é o mesmo cálcio que participa da contração, no indivíduo acima de 2 anos. Aí a dificuldade de se usar bloqueador de canal de cálcio para crianças abaixo de 2 anos. O cálcio que participa da contração está no retículo sarcoplasmático, e enquanto o cálcio que participa da despolarização entra pelos canais. Bom, é possível também se desenhar 3 fases dentro do potencial de ação. A fase de período refratário absoluto, onde nenhum estímulo consegue gerar um novo estímulo. A fase de período refratário relativo, que é desenhada ali em azul, absoluto laranja, o azul período refratário relativo, e a fase de suscetibilidade, onde um estímulo pode gerar um novo estímulo. A soma do laranja com azul, que é o período refratário absoluto, com o período refratário relativo, gera um período refratário efetivo. Esse pool de células acaba gerando uma expressão na periferia, na superfície, que é o eletrocardiograma, que pode ser captado com as diversas derivações que a gente conhece. Bom, uma das arritmias mais prevalentes, a gente vai usar de modelo aqui das arritmias, é a fibrilação atrial. É uma arritmia que é caracterizada por uma desorganização da atividade elétrica atrial. Estima-se que no ano de 2050, aproximadamente 16 milhões de pessoas pelo mundo possuam fibrilação atrial. A fibrilação atrial é uma arritmia do próprio envelhecimento, é multifatorial. Ela envolve gatilhos, substratos e fator modulador, e os gatilhos atualmente são tecidos hiperexcitáveis nas veias, próximos às veias pulmonares, o que justifica os procedimentos de ablação. Se desenvolvem múltiplos microcircuitos de reentrada dentro do átrio, que desorganiza a atividade elétrica e regulariza a passagem pelo nó atrioventricular, aumentando a frequência e gerando irregularidade dos batimentos. Essa atividade elétrica atrial exacerbada faz com que haja uma grande entrada de cálcio, e isso diminui o gradiente externo e interno de cálcio, o que diminui a fase de platô do potencial de ação e remodela eletricamente essa célula, como podemos ver à direita. Embaixo, observe o potencial de ação remodelado, em cima o potencial de ação normal, onde no potencial remodelado qualquer batimento do tecido ectópico atrial passa, isso gera mais arritmia. É o motivo pelo qual a arritmia gera arritmia. Para controlar esses efeitos, a gente tem diversos fármacos. Vamos comentar um pouquinho os fármacos da classe 1C que estão disponíveis no mercado. A propafenona. A propafenona que age nos canais de sódio, um bloqueador de canal de sódio, então ela torna a fase 0 do potencial de ação um pouco mais lenta, as demais fases são normais. Isso propicia uma lentificação da condução do estímulo, fato pelo qual pacientes com disfunção ventricular podem piorar com o uso da propafenona. Mas
lentificação da cabeça do vetor faz com que eu tenha os efeitos antiarrítmicos. Então, quando eu utilizo uma droga do grupo 1C como a propafenona, eu lentifico a condução na cabeça do vetor, isso aumenta o período refratário. A gente pode analisar isso de uma forma visual um pouco mais fácil com o modelo de circuito de reentrada clássico, onde eu tenho uma área de fibrose, um obstáculo, duas vias, um bloqueio unidirecional e velocidades de condução diferentes. Então aqui o batimento amarelo é o batimento normal, o batimento verde é o batimento por reentrada intratrial. E quando eu utilizo a propafenona, eu lentifico a condução de forma que o estímulo pode não gerar a expressão clínica da arritmia. Obviamente a propafenona prolonga o intervalo QT, mas ela prolonga o intervalo QT às custas do alargamento do QRS. Os seus efeitos pró-arrítmicos raramente são torçados, principalmente a piora da disfunção e tornar a arritmia incessante, porque ela lentifica um pouco a arritmia e ela pode tornar a arritmia incessante. A combinação boa da propafenona são com as drogas da classe 2, são os beta-bloqueadores. Os beta-bloqueadores, eles são drogas que agem nos tecidos hiperautomáticos, tanto no nó sinusal quanto no nó atrioventricular. A ação dele é externa, diminuindo a quantidade, a influência adrenérgica sobre o coração. Isso lentifica a fase 4 do potencial de ação, que depende de AMP cíclico, e isso torna mais lenta a condução no nó sinusal e a condução no nó AV. Então, os efeitos colaterais dele, os efeitos do fármaco, basicamente é a bradicardia e o alargamento do intervalo PR, motivo pelo qual a gente vai ver que a combinação com bloqueadores canal de cálcio que tem a mesma ação pode eventualmente gerar bloqueios ou bradicardias importantes. As drogas classe 3, temos de modelo no mercado o sotalol e a amiodarona. Existem outras drogas classe 3, como a dronendarona e o ibutilide. São drogas que agem nos canais de potássio. Então, a entrada de sódio é normal, então não altera a função ventricular da droga. Saída de potássio normal, o potássio sendo trocado por cálcio normalmente, mas na hora das correntes de potássio, na fase 3, você tem a ação do fármaco e um prolongamento da fase 3. Então, analisando que a fase 0 é a cabeça do vetor e a fase 3 é a cauda do vetor, há um prolongamento da cauda do vetor. E isso faz com que na expressão do complexo QRS seja um prolongamento do intervalo QT. Então, a ação da amiodarona ou do sotalol, lembrando que o sotalol é 20% de ação beta-bloqueadora, 80% de ação classe 3, é basicamente prolongar a fase 3 do potencial de ação. Naquele mesmo modelo visual, a gente tem um circuito de reentrada, né, no tecido atrial, e quando se utiliza a terapia com drogas classe 3, eu tenho um prolongamento da cauda do vetor, evitando o efeito antiarrítmico. Lembrando que o sotalol, diferente da amiodarona, ele aumenta a dispersão do intervalo QT. Todas elas prolongam o QT às custas do JT, mas o sotalol aumenta a dispersão na parede, o que gera um maior número de efeitos pró-arrítmicos, e o efeito pró-arrítmico aqui é o torsadepones. As drogas classe 4 são os bloqueadores de canal de cálcio não dihidropiridínicos. Isso envolve o diltiazem e o verapamil, combinação boa com a amiodarona, porque eventualmente melhora o remodelamento elétrico, como vimos previamente, e elas agem no próprio potencial de ação, tornando ele um pouco mais bojudo, e isso lentifica a condução. Lembrando que a ação é nas drogas do nó sinusal, na região do nó sinusal e do nó atrioventricular. Então, essa combinação com o beta-bloqueador aumenta a chance de bloqueio, porque geram o mesmo efeito, bradicardia sinusal e alargamento do intervalo PR. Lembrando que os bloqueadores de canal de cálcio nos pacientes com Wolff-Parkinson-White facilitam a condução pela via e não devem ser utilizados. Eu agradeço muito a presença de vocês e gostaria de convidar vocês para assistirem os outros vídeos no canal do YouTube ou acessar o site para a leitura dos artigos científicos www.arritmiaonline.com.br. Obrigado.